Alô você! Estamos iniciando novamente a aula do Informa de F, o seu programa da Química. Então, gente, a pedidos, eu estou fazendo uma aula agora sobre polaridade. Polaridade de ligações e polaridade de moléculas. Então, é um assunto muito importante e nós temos que ter garra, gente, temos que ter força. Vamos acompanhar as aulas, vamos dar um likezinho aí, vamos compartilhar com a galera. A gente precisa atingir mais pessoas e eu preciso de vocês, de cada um de vocês. Dê o seu likezinho aí, dê o seu joinha aí pra gente, tá, continuar fazendo esse trabalho, ok? Bem, gente, eu vou falar aqui um pouquinho de polaridade. Observe aí o esquema. Então, quando eu falo de polaridade, é muito importante eu ter em mente duas coisas. Primeiro, a geometria molecular, a arquitetura molecular. Então, é importante a gente saber um pouco, não, saber tudo de geometria molecular. Inclusive, tem uma aula aí de geometria molecular, você pode acessar. Se quiser um materialzinho aí, pode pedir, que depois eu disponibilizo para você o material de geometria molecular. E tem que saber um pouquinho de eletronegatividade. Então, geometria molecular e diferença de eletronegatividade. Então, se souber isso aqui, gente, meio caminho andado, tá? Para entender a parte de polaridade, tanto das ligações quanto das moléculas. Bem, vamos falar um pouquinho de polaridade primeiro de ligações. Quando eu falo de polaridade, eu falo tanto da polaridade das ligações químicas, quanto da polaridade das moléculas, tá? Então vamos começar pela polaridade das ligações covalentes. As ligações covalentes, elas podem ser polares ou podem ser apolares. Então uma ligação covalente pode ser polar ou apolar. Lembre que a ligação covalente é aquela que ocorre com compartilhamento de elétrons e o átomo vai se estabilizar de acordo com a regra do octeto, se ele não fugir à regra do octeto. Diz que um átomo se estabiliza com 2, 8 elétrons na última camada, assumindo configuração de um gás nobre. Observe, a ligação será covalente polar quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos que se combinam for diferente de zero. Então observe aqui o hidrogênio com o cloro. Estão se combinando, estão compartilhando um par de elétrons, ligação simples. A eletronegatividade tabelada do hidrogênio tem valor 2,1. A do cloro tem valor 3. Quando eu fizer a diferença de eletronegatividade, eu vou encontrar o valor de quanto? Eu vou encontrar o valor de 0,9, que é 3 menos 2,1. Como essa diferença de eletronegatividade é maior que zero, é diferente de zero, eu digo que a ligação é covalente polar. Quanto maior essa diferença de eletronegatividade, mais polar é o caráter da ligação. Por exemplo, valores de eletronegatividade superiores a 1,7 caracteriza ligações iônicas. Então, nesse caso, a ligação é predominantemente iônica, onde ocorre transferência de elétrons do átomo que tem tendência de perder para o átomo que tem tendência de receber elétrons. Quando essa diferença de eletronegatividade é menor que 1,7, aí nós temos o caráter predominante como sendo covalente da ligação. Se você observar aqui, a molécula também, a ligação também pode ser apolar. A ligação é apolar quando a diferença de eletronegatividade é igual a zero. Ou seja, geralmente átomos iguais, quando se combinam, vão ter diferença de eletronegatividade igual a quanto? Zero. O cloro é 3, o outro cloro que está combinado com ele também é 3. Quando você faz a diferença de eletronegatividade dá zero. Então, moral da história, as ligações podem ser covalentes polares ou apolares. Quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos que se combinam é diferente de zero, a ligação é covalente polar. E quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos que se combinam é igual a zero, a ligação é covalente apolar. Agora vamos para a molécula. A molécula também pode ser polar ou apolar, não só a ligação. A molécula será considerada polar quando o vetor momento de polo for diferente de zero.
e apolar quando o vetor momento de polo for igual a zero. O que é esse vetor momento de polo? Bem, esse vetor momento de polo, ele é igual ao produto da densidade de carga no átomo, que está ligado, em módulo, vezes a distância entre os átomos. E esse vetor aponta na direção do elemento mais eletronegativo. Vamos ver a fila de eletronegatividade novamente. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Essa é a fila de eletronegatividade. O flúor é o elemento mais eletronegativo dessa fila. Então imagina a seguinte ligação. Eu tenho o hidrogênio, né? O hidrogênio, eu estou com o hidrogênio combinado, tá? O hidrogênio, estou com o hidrogênio combinado com o cloro, tá bom? Aí a ligação, hidrogênio com cloro. E aqui eu tenho o cloro combinado com o cloro, tá bom? Ou a gente pode fazer outro exemplo. Vamos pegar também o carbono combinado com oxigênio, combinado com o oxigênio. Dióxido de carbono. Então a molécula de gás cloro é a molécula do gás carbônico, do dióxido de carbono. O vetor momento de polo, que a gente estava comentando, ele aponta na direção sempre do elemento mais eletronegativo. Então, entre hidrogênio e cloro, quem é mais eletronegativo é o cloro. Então, o vetor aponta nessa direção. Quer dizer que a densidade eletrônica do hidrogênio está se deslocando na direção do cloro. Então, esse vetor não tem como se anular. Então, o vetor momento de polo aqui é diferente de zero. Então, a molécula é o quê? Polar. Ah, professor, entendi. Então, quando o vetor momento de polo é diferente de zero, a molécula é polar. Quando os átomos são iguais, eu não tenho como movimentar um vetor momento de polo, porque nenhum dos átomos atrai os elétrons do outro com mais intensidade. Então, a densidade eletrônica ela não se movimenta ao longo desses dois átomos iguais, porque a eletronegatividade é a mesma. Logo, eu não vou ter vetor. Então, o vetor é nulo. Então, se o vetor é nulo, a molécula é apolar. Agora, observe o caso do dióxido de carbono, como é interessante. A ligação entre carbono e oxigênio é covalente polar. O vetor momento de polo do carbono e oxigênio aponta na direção de quem? Do átomo de oxigênio. Tá aí, do átomo de oxigênio. E na outra ligação carbono-oxigênio, o vetor aponta também na direção do átomo de oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Vetores iguais, de mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários, se anulam. Esse vetor anula esse. Então, o momento de polo é igual a quanto? Zero. Molécula apolar. Ah, então você entendeu. Toda vez que o vetor momento de polo for diferente de zero, a molécula vai ser polar. Toda vez que o vetor momento de polo for igual a zero, a molécula será apolar. E o vetor momento de polo nada mais é do que o produto da densidade de carga vezes a distância entre os átomos. Recapitulando, eu tenho polaridade tanto de ligação quanto de molécula. A minha ligação pode ser covalente polar ou covalente apolar. Quando a diferença de eletronegatividade é diferente de zero, a ligação é covalente polar. Quando a diferença de eletronegatividade é igual a zero, a ligação é covalente apolar. Minha molécula pode também ser polar ou apolar. Quando o vetor momento de polo é diferente de zero, minha molécula é polar. Quando o vetor momento de polo é igual a zero, a minha molécula é apolar. Gente, mas isso aqui é o de praxe. Agora eu vou fazer para vocês algumas situações e vou colocar regras práticas para que você possa aprender isso com muito mais facilidade. Tá joia? Vamos lá? Vamos começar? Bem, vou dar uma apagadinha aqui rápida, tá? Vamos apagar aqui.
E eu vou começar essa partezinha para você entender algumas regras práticas. Como eu disse para vocês, é muito importante que a gente saiba um pouco de geometria molecular para entender a polaridade das moléculas. Então vamos lá. Eu vou pegar a molécula de água. Eu vou pegar a molécula de água, tá aqui, estou colocando a estrutura da água. Eu vou colocar a molécula do dióxido de carbono, eu já coloquei, não foi? Eu vou colocar a molécula aqui do BeH2, hidreto de berílio, tá? Tá aqui o hidreto de berílio. Então vamos ver caso a caso. Primeiro, o vetor aponta em que direção? Aponta na direção do elemento mais eletronegativo. Então eu vou ter um vetor apontando na direção do oxigênio. E aqui também um vetor apontando na direção do oxigênio, na ligação entre hidrogênio e oxigênio. Aí eu vou ter um prolongamento desses vetores, esse e esse, vou ter um vetor resultante. Como eu tenho um vetor resultante lá, ó, esse resultante é diferente de zero, eu sei que minha molécula é polar. A ligação entre oxigênio e hidrogênio é uma ligação, a ligação é polar, covalente polar, e a molécula é também polar, porque o vetor momento dipolo é diferente de zero. Agora eu vou olhar para o caso do hidreto de berílio. Olhando para cá, o hidrogênio é mais eletronegativo, atrai o elétron, aqui também atrai o elétron. Esses vetores iguais de mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários se anulam. O momento dipolo é igual a zero. A ligação é covalente polar, mas a molécula é apolar. Então eu tenho molécula apolar. E agora eu vou ensinar para vocês algumas regras práticas, que é só para você entender pelo vetor momento dipolo. Agora vamos a algumas regras práticas. Primeira regrinha para você entender. Primeira regra. Então vamos degrau por degrau agora. Vamos subir aqui. Vamos subir essa escada. Eu vou colocar uma escadazinha aqui. Então eu vou ter um degrauzinho aqui. Degrau 1. Degrau 2 dessa escada. Degrau 3 e o degrau 4. A gente vai chegar nesse topozão aqui, ó, gente. Eu quero que a gente chegue aqui. Então vamos subir cada espaçozinho desse, tá bom? Então vamos ao primeiro espaço. A primeira regra. A primeira regra, gente, diz o seguinte: substâncias simples, formadas pelo mesmo elemento químico, simples, diatômicas, são sempre moléculas apolares. Professor, então, se eu tiver, por exemplo, ó, gente, exemplo, Cl2, N2, O2, I2, tá? Então essas moléculas serão sempre apolares. São substâncias simples diatômicas, formadas só por dois átomos, serão sempre moléculas apolares. Então, ó, Cl2, N2, O2, iodo, H2, né, gás de hidrogênio. Então serão moléculas apolares. Primeira regra é essa, subimos um degrau. Segundo degrau que nós vamos subir agora. Então vamos subir aqui o nosso segundo degrauzinho. Então nós vamos subir esse agora. Segundo degrau que nós vamos subir. Então vamos lá. Para subir aquele degrau, a seguinte regra. Quando os ligantes da molécula forem iguais, e não sobrar par de elétron livre, e não sobrar par de elétron livre no átomo central,
A molécula será apolar. Então é isso aí, quando os ligantes da molécula forem iguais. O que é o ligante? O ligante é aquele átomo que está na extremidade. E não sobra par de elétrons livres no átomo central, a molécula será apolar. É a nossa segunda regra. Vamos fazer essa situação? Vamos ver ela agora? Vou apagar aqui para a gente ver essa segunda situação, esses exemplos. Você acabou de copiar isso, então eu vou agora dar uma apagadinha aqui também. Então vamos lá ver esse segundo exemplo. Imagine a molécula do CH4. CH4 é o metano, né? Então está aqui a estrutura do metano. O que nós temos aqui na estrutura do metano? Primeiramente eu tenho, esses são os ligantes e esse é o átomo central. Eu tenho ligantes iguais, observe, e não tem nenhum par de elétron não ligante no carbono. Então eu posso dizer de cara que o momento de polo dessa molécula é igual a zero. Essa molécula será apolar. Entendi. Mas as ligações carbono e hidrogênio são ligações covalentes polares. Primeiro caso. Vou fazer outro caso aqui. Pega a estrutura do BF3. Tá? Vou fazer esse caso, é bem interessante. Então, a ligação boro com flúor, com flúor, com flúor. A geometria é trigonal plana. Então, eu vou ter um vetorzinho resultante aqui, tá? Para o flúor. Vou colocar de preto, o vermelho ficou ruim. Então, eu vou ter um vetor, tá de azul. Vou ter um vetor resultante aqui, ó, nessa direção. Eu vou ter um vetor resultante aqui, porque o flúor é o elemento mais eletronegativo, e outro vetor aqui, tá? Nessa direção. Esse ângulo aqui são ângulos de 120 graus. Você lembra da lei dos cossenos? Então, tem os seguintes conjuntos vetoriais. Ó. Tenho esse e tenho esse. E o ângulo são ângulos de 120 graus. É evidente que para cada um desses vetores iguais, porque os ligantes são os mesmos, eu vou ter um vetor resultante. Vou ter um resultante aqui, vou ter um resultante aqui e vou ter um resultante aqui. Lembra da lei dos cossenos? O que diz a lei dos cossenos? Resultante ao quadrado é igual a V ao quadrado mais V ao quadrado vezes 2 vezes V vezes V vezes o cosseno de 120 graus. Olha aí, gente. Aplicando a lei dos cossenos, você R ao quadrado vai ser igual a V2, resultante é igual a raiz de V2, ou seja, resultante igual a V. Então esse vetor é V, esse é V, esse é V. Se esse vetor é igual a esse, mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários, eles vão se anular. Se esse vetor é igual a esse, mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários, eles vão se anular. Se esse vetor é igual a esse, então de mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários, eles vão se anular. Então o momento de polo da molécula, certo? Vai ser diferente, ou desculpa, vai ser igual a zero. Se anulou tudo, né, gente? Então a molécula é o quê? Molécula apolar. Você entendeu, né? Pelo vetor momento de polo. Mas vamos pela regra prática. Você tem boro, ligantes iguais, flúor, flúor, flúor. Sobrou algum par de elétron livre no átomo central, no átomo de boro? Não sobra. Logo, eu posso afirmar que a molécula é apolar. Lembra? Então, nosso segundo degrauzinho aqui já foi dominado, hein, gente? Já dominamos 2 degraus, regrinha importante. Dê uma notadinha aí, nós vamos passar para frente, tá? Nossa terceira regra agora. Terceiro degrau, nós vamos enfrentar agora esse degrauzinho aqui. Vamos enfrentar lá nosso terceiro degrau. Então, nós já fizemos 2 regras, agora a terceira regra, o terceiro degrau para a gente chegar na vitória. Olha aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou pegar a terceira regra e vou fazer o seguinte.
Quando sobrar par de elétrons livres, elétrons livres são elétrons não ligantes, no átomo central, a molécula é geralmente, tem exceções, eu vou fazer as exceções, geralmente polar, tá? Então você vai ter uma molécula polar. Então essa é a nossa terceira regra. Quando sobrar par de elétrons livres no átomo central, a molécula é geralmente polar. Então vou pegar aqui a seguinte estrutura, tá? Eu vou pegar a estrutura aqui, vou pegar uma estrutura aqui estrutura da água, pronto, da água, bem mais fácil. E a estrutura da amônia, tá? Da amônia. Se você prestar atenção na estrutura da água, sobram 2 pares de elétrons não ligantes. E na estrutura da amônia sobra um par. Então, não tem como anular esses conjuntos vetoriais, né? Então, o momento de polo das duas moléculas, tanto da água quanto da amônia, é diferente de zero. Então, elas são moléculas polares, ou seja, moléculas polares, tá bom? Então, são polares essas duas moléculas aí. Então, a molécula de água é polar, a molécula da amônia é polar. Então, são moléculas polares. E fica fácil também a gente fazer polaridade pela geometria. É claro que com um par de elétrons sobrando tem exceções. Por exemplo, vamos ver as exceções? Gente, XeF2, difluoreto de xenônio. Olha como é que é a estrutura linear. Mas no xenônio sobram 3 pares de elétrons livres. O arranjo desses pares formam ângulos de 120 graus. Eles vão se anular, esses vetores formados a partir desses pares de elétrons. O flúor aqui anula o outro flúor. Então, momento de polo igual a 0, molécula apolar. Mesmo sobrando par de elétron livre no átomo central. Esse é um caso. Temos outro. Olha aqui. Devo pegar a seguinte estrutura. XeF4, tá? Tetrafluoreto de xenônio. Então tá aqui o flúor. A geometria é quadrado planar. Aí tem um par de elétron em cima e um par de elétron embaixo. Então o que vai acontecer? Esse flúor anula esse flúor. Este flúor anula esse outro vetor, né? O par de elétron de cima anula o de baixo. Momento de polo igual a 0. Molécula apolar. Ah, professor, então em outros casos que sobrar par de elétron livre no átomo central e não for casos do linear com 3 pares ou XeF4, quadrado planar, com 2 pares sobrando e os ligantes iguais, a molécula será polar, se não for um desses casos. Se sobrar par de elétron livre no átomo central. Então fica fácil da gente ver isso aí e entender. E agora vamos para a nossa última regra. E vamos chegar no nosso prêmio, o nosso último degrau. Gente, vamos subir aquela escadinha já já. Vamos para o último degrau, para a gente ir para a nossa vitória, para o nosso prêmio. Bem, quer entender polaridade. A última regra é o seguinte, tem que saber geometria molecular. A nossa quarta regra, tá? Nosso quarto degrau. As geometrias, tá? As geometrias. Vamos lá. Angular. Piramidal. Pirâmide trigonal ou piramidal. Forma de T. Gangorra.
gangorra. Pirâmide de base quadrada. São moléculas polares. Então, se você souber geometria, você sabe polaridade. Então, as moléculas com geometria angular, piramidal, forma de T, gangorra, pirâmide de base quadrada, são sempre moléculas polares. Tá joia? Gente, um grande abraço, essa é a parte teórica. Já já eu vou postar para vocês a parte de prática, a parte de exercício. Tá? Nós vamos já já fazer a parte de prática. Ok, gente? Um abração. Vou já já fazer para vocês a parte de prática. Não terminou não, viu, galera? Estamos de volta, gente. Então vamos aí à parte prática da polaridade. Então aqui está uma questãozinha para a gente determinar a polaridade das moléculas abaixo. Então estou pedindo polaridade das moléculas. Lembre-se, eu não estou pedindo polaridade da ligação. A ligação também pode ser polar ou apolar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é a fórmula estrutural do composto. Se eu pegar o OF2, que é o difluoreto de oxigênio, eu tenho a seguinte estrutura: O, flúor, e sobram 2 pares de elétrons não ligantes no átomo de oxigênio. Então já sei, se sobrar par de elétron livre no átomo central, não for nenhum dos casos de XF2, XF4, a molécula é polar. Então essa letra A já dá molécula polar. E os vetores não tem como se anular, né? Eu vou ter o vetor aqui no flúor, outro vetor aqui no flúor, vai ter um resultante diferente de zero. Se o vetor momento dipolo é diferente de zero, a molécula é polar. Então essa molécula do OF2 é uma molécula polar. Então fizemos a primeira. Se eu pegar o pentacloreto de fósforo, PCl5, vou colocar ele bem aqui nesse cantinho aqui embaixo. Então, se eu pegar o PCl5, está aqui o fósforo é da família 5A, tem 5 elétrons. Vou fazer a estrutura de Lewis para você ver. Tem 5 elétrons aqui. Cada cloro tem 7 elétrons, porque o cloro é da família 7A. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 7. Compartilha aqui, estabilizou o cloro. Aqui também tem 7, estabilizou aqui, estabilizou o cloro com 8. Aqui também tem 7 elétrons, estabilizou o cloro aqui com 8, só precisou compartilhar um elétron. Esse cloro também tem 7 elétrons, estabilizou aqui, ó. E o outro cloro tem 7 elétrons, família 7A, halogênios, estabilizou aqui o composto. Essa é a fórmula de Lewis. Agora eu vou fazer a estrutural. Então ficou fósforo, cloro, 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 cloro. Minha primeira pergunta: tem ligantes iguais? Tem, todos. Segunda pergunta: sobrou par de elétron livre no átomo central? Não. Então essa molécula, gente, tem um momento dipolo igual a zero. Molécula apolar. Aí você, professor, como isso é fácil? É, gente, bem facinho mesmo, viu? Então PCl5 é a molécula apolar. Vamos fazer o caso do NF3, tá? Vou apagar aqui, você já anotou. Olha, o NF3, vamos pegar aí o NF3. Aqui. Então fica nitrogênio, aí a ligação flúor, estrutura piramidal. O que foi que eu disse para vocês, gente? Todas as moléculas de geometria piramidal, angular, forma de T, gangorra, pirâmide de base quadrada são sempre polares sem exceção. Molécula polar. Pega a estrutura do SF4. O SF4 tem a seguinte estrutura. Sobra um par de elétron livre no átomo central. Molécula polar. Pega o SF6 agora. O hexafluoreto de enxofre. Vou dar uma apagadinha aqui, tá, gente? Você copiou já. NF3 polar, SF4 polar. Olha a estrutura do SF6.
SF6, hexafluoreto de enxofre. Muito usado para preencher bolas de tênis, né? A caixinha da bola de tênis. Olha aqui, ó. Primeira coisa, ligantes iguais. Segundo, não sobra par de elétron livre no átomo central. Molécula, momento de polo igual a 0. Molécula apolar. Olha aí, a regrinha prática aí saindo. CS2, sulfeto de carbono. Carbono, enxofre, enxofre. Ligantes iguais. Não sobrou par de elétron livre no átomo central. Molécula apolar. Aí. Vou dar uma apagadinha aqui para a gente ir para o próximo. Trifluoreto de cloro. Olha aqui, ClF3. Eu tenho o cloro, aí eu tenho aqui flúor, sobrando 2 pares de elétrons livres. Momento de polo diferente de 0, molécula polar. No caso do NO2, eu vou ter o seguinte, nitrogênio, dupla O, dativa O, sobra um elétron no átomo central. Um elétron tem o mesmo efeito de um par. Momento de polo diferente de 0, molécula polar. E o último caso, para a gente finalizar essa parte de polaridade das moléculas, tem o caso do trióxido de enxofre. Vou apagar aqui. No trióxido de enxofre é o que nós vamos ter. Enxofre, dupla O, dativa O, dativa O. Ângulos de 120 graus. Geometria trigonal plana. Então vai ter um vetor resultante aqui, outro aqui. Eles vão se anular os vetores. Logo eu posso afirmar que o momento de polo é igual a 0, ligantes iguais sem sobrar par de elétron livre no átomo central. Molécula apolar. Ah, gente, olha aí, tá acabando. Gente, acabou. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de polaridade. Foi feita com muito carinho. Dá o seu likezinho aí, compartilha com os amigos, dá o seu gostei, coloca seu gostei aí, coloca seu comentário. Se você quiser alguma aula específica que eu grave para você, coloca aí que a gente grava, tá, gente? Um abração para todos vocês e vamos que essas vagas são nossas. Valeu, tchau!